Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Vamos estudar hoje a lição número 8, Educação e Redenção. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, buscando a Tua face, buscando a Tua bênção, buscando a Tua graça, buscando o poder do Espírito Santo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Como Jesus prometeu, derrama sobre nós o Espírito Santo, cumprindo esta promessa, em nome de Jesus pedimos. Amém. Educação e redenção. Eu diria reeducação. O que Deus quer fazer é nos reeducar como filhos e filhas de Deus. O verso áureo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. A Bíblia, toda a Bíblia, ela foi dada por Deus para ser nosso livro de estudo, nosso livro nesta escola que começou lá no Jardim do Éden. E Deus quer restaurar, reeducar você como filho e filha de Deus usando este santo livro. Este é o livro guia, a palavra de Deus. A Bíblia nos conta uma longa história a respeito de Deus e do seu povo. Às vezes, ela é vista como uma história de amor que não deu certo. Mas, queridos, esta história de amor entre Deus, o Pai, e os seus filhos, você e eu, é uma história de amor que deu certo. Por que deu certo? Porque ela tem um final feliz. Jesus Cristo nasceu nesta terra, tornou-se um de nós, carne da nossa carne e sangue do nosso sangue. Ele veio para revelar o Pai. Por que esta história deu certo? Porque Jesus cumpriu fielmente a missão que o Pai lhe deu. Porque filhos e filhas de Deus estão sendo gerados pelo Espírito Santo. Por isso, é uma história de amor que deu certo. Porque o nome de Deus está sendo glorificado na vida de Jesus, o nome de Deus está sendo glorificado na sua vida, na minha vida, e nós estamos sendo reeducados e restaurados à imagem e à semelhança de Deus. Temos um final feliz como aquele que está anunciado em Apocalipse. Jesus Cristo voltará e nos levará para a casa do nosso Pai. A história bíblica não é diferente da história dos seres humanos, da história dos pais e filhos humanos. Com uma exceção, a história de Deus tem um final glorioso. A missão de Jesus foi de sucesso. Ele venceu, ele esmagou a cabeça da serpente, ele resgatou com seu sangue a família humana. Louvado seja Deus. Na parte de domingo, a imagem de Deus. Abra sua Bíblia. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, vamos ler Gênesis capítulo 1 e os versos 26 e 27. Aqui nós lemos: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quando você lê Gênesis 1, 26, dá a impressão de que nós somos somente mais uma criação de Deus. Não, queridos. Nós não somos família humana, nós não somos somente mais uma criação de Deus. Nós fomos criados, unicamente nós fomos criados após a intromissão do pecado lá no céu. Depois que o pecado aconteceu lá no céu, a rebelião de Lúcifer contra Deus, e a expulsão de Lúcifer com 1/3 dos anjos do céu, a única criação divina, o único planeta que foi criado após o pecado ter acontecido no céu, é a família humana. Por isso nós não fomos criados da forma como os outros foram criados. Nós sabemos que existem muitos outros mundos criados, de seres santos que nunca pecaram. Mas nós fomos criados com um propósito santo e sagrado, para revelar o caráter de Deus que foi acusado por Satanás no céu. Nós fomos criados para sermos filhos e filhas. Todos os outros são criaturas de Deus.
Somente nós somos gerados pelo Espírito Santo. Só existe um Filho unigênito. O Filho unigênito é chamado Jesus Cristo. E todos os que abraçam a Jesus Cristo se tornam também filhos e filhas gerados pelo Espírito Santo. Nós somos uma classe distinta, nós somos uma ordem distinta criada, diferente de todos os outros e com um propósito santo e sagrado, revelar na nossa vida o amor do nosso Pai, o caráter do nosso Pai, exaltar na nossa vida a lei do nosso Pai e mostrar que Deus é santo, justo e bom e a sua lei também é santa, justa e boa. Por isso diz aqui no capítulo 1, verso 27 de Gênesis, e criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Nós fomos criados à imagem, à semelhança de Deus. Esta semelhança com Deus é uma semelhança física, é uma semelhança intelectual, é uma semelhança espiritual. Deus nos fez participantes da natureza divina. Queridos, quando Deus criou o ser humano, Adão e Eva, Deus estava criando um corpo para o seu próprio filho. O pecado já existia, o pecado tinha que ser resolvido e Deus decidiu dar a solução ao pecado aqui no planeta Terra. Usar a família humana para ser a solução para o pecado. Por isso, queridos, nós somos amados e somos vistos por Deus de uma forma diferente. Porque através da sua vida você está reivindicando a justiça, você está defendendo o seu Pai celestial. Queridos, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, porque o Filho de Deus ia se tornar a imagem e a semelhança nossa. Quando Deus fez o corpo de Adão, ele pensou, este corpo será o corpo do meu filho, este é o corpo do segundo Adão. Queridos, Deus estava procurando um lar para o seu filho e dando um corpo para o seu filho. Deus sabia que o pecado iria acontecer também aqui no planeta Terra. Deus sabia, pela sua presciência, que Adão e Eva iriam pecar. Mas o plano da salvação, o cordeiro morto desde a fundação do mundo, conforme diz em Apocalipse 13, verso 8, queridos, o plano da salvação já existia antes de Deus criar Adão e Eva. Entendam, queridos, entendam que nós somos criados para glorificar o nome do nosso Pai. Não é através dos outros mundos criados por Deus que o caráter dele está sendo reivindicado, justificado, exaltado. É através de você, deste mundo cheio de pecadores, mas que foram resgatados pelo sangue de Jesus, pecadores que foram gerados pelo Espírito Santo e se tornaram santos em Deus, santidade ao Senhor. Queridos, é em nós que o caráter de Deus está sendo reivindicado. Aqui onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso, o trono de Deus vai sair lá do centro do universo e vai ser transportado para o planeta Terra. Aqui estará o trono de Deus, aqui estará a Nova Jerusalém, e na Nova Jerusalém está o trono de Deus. Ele habitará conosco, conforme diz em Apocalipse capítulo 21. Leia Apocalipse capítulo 21. Queridos, quando nós lemos aqui Apocalipse capítulo 21, nós vemos o plano de Deus, um final feliz acontecendo. Lemos aqui capítulo 21 e o verso 3. Diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. É a Nova Jerusalém, onde está o trono de Deus no céu, o santuário celestial. Esta Nova Jerusalém vai descer do céu no final dos 1000 anos e Deus habitará conosco. É daqui, deste planetinha onde abundou o pecado e superabundou a graça divina. É daqui deste mundo que todo o universo será controlado e comandado pelo nosso Deus Pai. E é aqui que eternamente Jesus Cristo, o segundo Adão, estará à dianteira, à frente da família humana. Queridos, o Deus homem, Jesus Cristo, ele se ligou a você e a mim por laços eternos, que jamais se quebrarão. Ele se tornou um de nós para todo sempre. E Jesus Cristo, depois de ter destruído Satanás, destruído o mal,
depois de todos eles serem queimados, Jesus Cristo recria a terra, uma nova terra, um novo céu. E o que Jesus Cristo fará? Colocará tudo nas mãos do Pai, para que o Pai reine sobre tudo e sobre todos. É o que está em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nós lemos o verso 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Jesus tem uma missão. Ele vai pôr todos os inimigos debaixo dos seus pés, ele vai destruir Satanás, vai queimar, vai recriar a terra e depois vai entregar o reino ao Pai, para que o Pai reine sobre tudo e todos. Isto é o que está aqui no verso 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, é Satanás. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Jesus Cristo sujeitou tudo debaixo dos seus pés, menos ao Deus Pai. Por isso diz o verso 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua quem? Aquele que lhe sujeitou todas as coisas, que é o Deus Pai. E o verso 28, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, o Deus Pai, seja tudo em todos. É um final feliz. Queridos, eu sou feliz com o meu Jesus Cristo. Eu sou feliz com o meu Deus Pai. Eu sou feliz com o Espírito Santo que me conduz, que me transforma, que implanta em mim a mente de Jesus Cristo. Eu sou feliz porque o Espírito Santo me gerou e ele gera você como filho e filha de Deus. Na parte de segunda-feira, Jesus como professor. Eu não preciso de outro professor melhor do que Jesus. Jesus é o rabi, Jesus é o mestre. Jesus é aquele que me ensina. Jesus Cristo passa por você como passou pela alfândega de Mateus e disse, Mateus, siga-me. Jesus Cristo passou por Pedro, Tiago e Pedro e disse, sigam-me. Jesus Cristo é o rabi que faz discípulos. E você e eu somos discípulos de Jesus Cristo. Somos alunos dele. Aprendemos aos pés de Jesus. A Bíblia usa muitos termos para descrever Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Filho do homem, ele é o Salvador, ele é o Redentor, ele é o Senhor, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos estes nomes são dados a Jesus. Mas, para os que o conheceram melhor durante seus 33 anos aqui na terra, ou melhor, para aqueles que o conheceram durante os seus 3 anos e meio de ministério aqui na terra, na Judéia e na Galileia, Jesus Cristo era o quê? Um professor. Eles o chamavam de mestre, de rabi. Abra sua Bíblia e vamos ler a profecia de Isaías, capítulo 11, onde fala da missão de Jesus Cristo como o nosso instrutor, aquele que nos ensinaria a justiça divina. Isaías, capítulo 11, e os versos 1 até o verso 9. Aqui nós lemos, porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Jesus Cristo era da tribo de Judá, era da linhagem de Jessé, de Davi. Por isso diz aqui, brotará um rebento do tronco de Jessé. E o verso 2 diz, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito Santo repousaria sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. O único ser humano que já nasceu gerado pelo Espírito Santo, do ventre materno. Por isso é chamado Filho unigênito, porque é o único da espécie. Mas, queridos, o Espírito Santo gera você e a mim também, mas não no ventre materno. O Espírito Santo nos gera quando nós abraçamos a Jesus como Salvador. Como diz em João capítulo 1, verso 12, porque a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. Aqui diz que Jesus Cristo, ele era ungido pelo Espírito Santo. Estou lendo Isaías 11, verso 2.
e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. É o Espírito Santo que deu sabedoria e inteligência a Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus homem. Ele era Deus na terra, mas ele não vivia como Deus, ele vivia como um homem, batizado pelo Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo. E, queridos, o Espírito de inteligência, de sabedoria e de conhecimento repousou sobre Jesus. Este mesmo Espírito Santo está à sua disposição hoje para guiar, para ensinar, para transformar você, transformar a mim, para que sejamos também filhos e filhas, da mesma forma como Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo, santificados pelo Espírito Santo. E aqui diz o verso 3, deleitar-se-á no temor do Senhor. É uma profecia messiânica, falando do Messias, deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Tudo que Jesus fazia pelo Espírito Santo. Mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o filho de leão e a nedia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento do Senhor. Você e eu estamos sendo cheios do conhecimento do Senhor. Jesus Cristo, o professor divino, é quem nos instrui, é quem nos ensina. Estes versos que nós lemos aqui de Isaías capítulo 11, versos 6, 7, 8 e 9, está falando da nova terra, onde os animais viverão em harmonia uns com os outros. Percebam aqui que na nova terra o lobo morará com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará. E eles, aqui diz o leão, comerá palha como o boi. Este era o plano de Deus de criar uma nova terra através do Israel literal. Este foi o plano A de Deus com Israel literal. Ele não se cumpriu, mas agora este plano continua sendo o plano de Deus, plano B, com Israel espiritual, na nova terra que Jesus Cristo criará. Esta profecia de Isaías, capítulo 11, versos 6, 7, 8 e 9, falando da convivência dos animais pacificamente e todos sendo vegetarianos, queridos, isto vai se cumprir fielmente. Este é o final feliz que Deus tem para você. Esses são ensinamentos preciosos que estamos recebendo do nosso professor Jesus Cristo, do nosso Rabi. Quando você abre a Bíblia em João capítulo 3, abra sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3, versos 1 até o verso 3. Aqui Nicodemo se dirige a Jesus Cristo, chamando-o de Rabi. Ele é o Rabi da Galileia. João capítulo 3, versos 1 em diante diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus Cristo é o mestre. Ele nos diz hoje, como disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Eu e você precisamos nascer de novo. Todos os que fomos gerados pelo Espírito Santo, nascendo da água e do Espírito, é o batismo. Quando confessamos nossos pecados a Jesus Cristo e testemunhamos publicamente de que Jesus é o nosso Salvador através do santo batismo, Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16.
Querido, Jesus Cristo, o mestre da Galileia, o rabi da Galileia, ele quer ser o meu professor, o nosso instrutor, aquele que vai nos guiar, aquele que vai nos ensinar os caminhos do Senhor e vai nos preparar para a casa do seu Pai, para nos levar para o céu. Na parte de terça-feira, Moisés e os profetas. O Antigo Testamento está dividido entre os livros de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Torá ou Pentateuco, e também tem os livros históricos, aí tem os Salmos, os livros poéticos, como o livro de Jó, o livro de Salmos, livro de Cantares, e temos também os profetas maiores, ali em Isaías, Jeremias, Ezequiel, e temos também os profetas menores. Queridos, todo o Antigo Testamento é um compêndio de ensino, de instrução aos filhos de Deus. Por isso, Paulo diz aqui em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e os versos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia foi dada para ser nossa instrução, instruir, repreender, corrigir, para nos tornar perfeitos em Jesus Cristo. E é desde a meninice que Timóteo aprendeu, e é desde a meninice que nós, pais cristãos, temos que ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. A palavra para designar a primeira parte da Bíblia é Torá, às vezes traduzida como a lei, mas na realidade Torá significa ensino, instrução. A lei foi planejada como material de ensino, de instrução que trata de como viver com sucesso e segurança no relacionamento de aliança que Deus pretendia ter conosco quando Ele nos criou no princípio. Em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, nós vamos encontrar o compêndio de Deus para o nosso ensino. Alguns exemplos de pessoas que se deixaram educar, pessoas que se deixaram reeducar pelo Espírito Santo foram colocados na Bíblia como exemplos para nós. Temos, por exemplo, Esther, nós temos Ruth, Daniel, Jó. Os evangelhos estão repletos de materiais planejados para fins educacionais, especialmente as parábolas de Jesus. Muitas cartas do apóstolo Paulo começam com uma forte proclamação do evangelho, mas terminam como sendo um material educacional, lições práticas para a vida cotidiana dos cristãos. O livro do Apocalipse também está repleto de material didático, que nos educa e coloca em você o sonho da nova terra e do novo céu. O livro do Apocalipse não tem outro objetivo. É um livro escatológico e tem como objetivo despertar em você a sede, o desejo, o anseio pelo novo céu, pela nova terra. O Apocalipse mostra este final feliz e glorioso, majestoso de você e eu, a Igreja de Deus, com Jesus Cristo no céu, no reino da glória. Bendito seja Deus. Na parte de quarta-feira, homens e mulheres sábios. Não confunda você inteligência com sabedoria. A inteligência, alguns têm mais, outros têm menos. A inteligência depende de uma herança genética. Mas, queridos, o que Deus está prometendo é mais do que inteligência. Deus está prometendo sabedoria. E a sabedoria Ele dará a todo aquele que buscar, a todo aquele que pedir. Deus quer dar a sabedoria para os seus filhos e filhas. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, aqui nós lemos a partir do verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, ou não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Queridos, a fonte da sabedoria é Deus. Sabedoria é saber usar a inteligência de forma sábia. Alguns usam a inteligência para o mal, mas Deus, através do Espírito Santo, nos dá a sabedoria
para que aprendamos a usar o nosso raciocínio, a nossa mente, a nossa razão e a nossa inteligência para glorificar o nome do nosso Pai Celestial. Ele promete dar a todos, indiscriminadamente, para todos que buscarem a sabedoria que vem do alto. Verso 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Sabedoria vem da fonte, que é Deus. Abra sua Bíblia agora no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 4. Aqui nós lemos no primeiro livro de Reis, capítulo 4, verso 29 em diante. E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Israelita, e Emã, e Calcol, e Darda, filho de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Salomão é um exemplo clássico da sabedoria que Deus dá. Mas Salomão também é um exemplo de como nós podemos perder a sabedoria divina. Queridos, a sabedoria está atrelada a Deus, que é a fonte. Quando você se separa de Deus, como no caso de Salomão, ele se separou de Deus e ele fez loucuras. Ele se tornou um adorador de Baal. Ele queimou crianças ao deus Moloque, a Satanás. Ele se afastou de Deus e ele se prostituiu. Queridos, a sabedoria está atrelada sempre ao nosso relacionamento com o nosso Deus. Não existe sabedoria distante de Deus. Salomão é um exemplo disso. Enquanto Salomão permaneceu fiel a Deus, a sabedoria que Deus lhe deu trazia glória para o nome do Deus de Israel. No momento em que Salomão se separou de Deus, ele tomou para si a glória. O próprio templo que Salomão construiu não era para ser conhecido no mundo como o templo de Salomão, mas o templo de Jeová, o templo de Deus em Jerusalém. Mas Salomão permitiu que o templo fosse chamado templo de Salomão. Ele tomou para si a glória de Deus. Ele se tornou um instrumento de Satanás. Mas, queridos, pela graça divina, essa graça divina que você e eu não entendemos, Salomão foi alcançado pela graça divina. No finalzinho da sua vida, ele se arrependeu de toda a sua vida de promiscuidade, por toda a sua vida de pecaminosidade. Ele confessou os seus pecados, ele alcançou a graça e o perdão de Deus. Deus deixou o exemplo de Salomão na Bíblia para mostrar que a sabedoria ela só pode existir quando nós estamos ligados a Deus, relacionados com Deus. A sabedoria não é algo que você e eu temos em nós mesmos. Não, ela vem de fora, ela vem de Deus. E nós podemos perder se nos afastarmos de Deus. Por isso Tiago fala, em Tiago capítulo 1, verso 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele dá a todos liberalmente, e não o lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Para que você quer sabedoria? Para glorificar o nome do Deus que nos criou, do Deus que nos salvou através de Jesus Cristo? Sim, Deus quer fazer filhos e filhas sábios em Jesus Cristo. Ele é a fonte de toda boa dádiva. Aqui em Tiago capítulo 1, verso 17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo que existe de bom, de maravilhoso, vem de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E Jesus Cristo quer dar para você o dom da sabedoria através do Espírito Santo.
É sábio ser dependente de Deus. É sábio se deixar guiar pelo Espírito Santo. É sábio você se submeter à lei de Deus. Ter prazer nos mandamentos do Senhor. Isto é sabedoria de Deus. Na parte de quinta-feira, educação na igreja primitiva. Um dos princípios extraordinários da educação nas Escrituras surge quando Jesus, o mestre dos mestres, preparava-se para deixar os seus alunos, os seus discípulos. Eles estavam com Cristo havia 3 anos e meio, aproximadamente o tempo que dedicamos ao ensino médio ou à educação superior. Ao término desses períodos, dependendo da pessoa, os alunos geralmente são considerados prontos para dar conta da sua própria vida. Assim também, Jesus Cristo, depois de 3 anos e meio de instrução aos discípulos, aos apóstolos, Jesus Cristo subiu para o céu e deixou para os seus discípulos a ordem: ide a todo mundo, pregai o evangelho. Agora Jesus Cristo volta para o céu, ascende ao céu, prometendo voltar. Eu irei. João capítulo 14, verso 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E eu voltarei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus Cristo subiu ao céu. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo deixou para os seus discípulos a ordem do ide. Os discípulos de Jesus deveriam agora multiplicar aquilo que eles aprenderam de Jesus Cristo. O mestre dos mestres tornou os seus discípulos também mestres e professores e ensinadores. Por isso Jesus Cristo disse aqui em Mateus capítulo 28 e o verso 18. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus deixou a ordem para os discípulos. Você e eu somos discípulos de Jesus. E a ordem de Jesus é: vão para o mundo, espalhem-se pelo mundo todo, ensinando as pessoas a palavra de Deus, ensinando as pessoas a amarem a Jesus Cristo e a guardarem os seus mandamentos. Porém, queridos, Jesus sabia muito bem que sem o Espírito Santo, os discípulos não poderiam cumprir com esta missão. Jesus cumpriu com a missão que o Pai lhe deu porque ele era ungido pelo Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito, e ele foi guiado pelo Espírito Santo, e ele foi batizado pelo Espírito Santo, e ele cumpriu com a missão do Pai. Assim também, ele sabia que você e eu precisaríamos do Espírito Santo. Jesus Cristo aqui em João capítulo 14, verso 16 diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. A palavra grega para Consolador é Paracletos, aquele que está ao lado seu, ao meu lado, para que fique convosco para sempre. Jesus Cristo não nos deixou órfãos. Ele voltou para você, ele voltou para mim, através do Espírito Santo. Ele habita em você. Jesus Cristo habita em nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo implanta em você e em mim a mente de Jesus. E o verso 17 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É o Espírito Santo. Habitou em Jesus, habita em você, habita em mim. Nós somos templos do Espírito Santo. Por isso Jesus disse em João 14, verso 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Como é que Jesus voltou para você e para mim? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o representante de Jesus Cristo na terra, porém despojado da personalidade humana. É o Espírito Santo que nos faz lembrar os ensinamentos de Jesus, é o Espírito Santo que implanta em nós a mente de Jesus Cristo, é o Espírito Santo que dá para você o fruto do Espírito, que são os traços de caráter de Jesus Cristo, como estão lá revelados em Gálatas capítulo 5, verso 22. O amor de Jesus, a paz de Jesus, a mansidão de Jesus, a longanimidade de Jesus, a temperança de Jesus, o domínio próprio de Jesus, todos estes traços de caráter nos são comunicados através do Espírito Santo.
O Espírito Santo nos faz homens e mulheres apaixonados por Jesus. É exatamente o que está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 2. Paulo diz, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O Espírito Santo foca nossa mente em Jesus Cristo. O Espírito Santo nos revela as coisas ocultas. Como diz aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. É o Espírito Santo que nos revela os mistérios de Deus, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E é este mesmo Espírito que está à sua disposição hoje. Verso 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. E o verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Quem não é nascido da água e do Espírito não compreende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual? Ou seja, você e eu, que nascemos da água e do Espírito, gerados pelo Espírito, você que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você e eu temos a mente de Cristo porque o Espírito Santo implanta a mente de Jesus Cristo em você. Esta é a minha oração, este é o meu pedido diariamente. Vem, Santo Espírito, comunica-me a vida de Jesus Cristo. Dá-me a mente de Jesus Cristo. Escreve na minha testa, santidade ao Senhor, o nome do meu Pai, o nome de Jesus Cristo, a Nova Jerusalém. Vem, Santo Espírito, possui a mente dos meus irmãos, de todos os que são filhos e filhas de Deus. Depois de Jesus Cristo, o Espírito Santo é a maior bênção do céu para você e para mim. Porque nós dependemos do Espírito Santo para vivermos em obediência. Nós precisamos do Espírito Santo para compreender a Bíblia. Nós precisamos do Espírito Santo para cumprir com a missão que Jesus nos deu. Ide e pregai e ensinai e batizai. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como é que Jesus Cristo está com você durante todos os dias da sua vida? Através do Espírito Santo. Portanto, que Jesus Cristo derrame sobre você, meu querido irmão, o Espírito Santo. Que você e eu sejamos batizados diariamente pelo Espírito Santo, preparando-nos para a volta de Jesus Cristo. Este é o sonho, prepararmos-nos para a segunda vinda de Jesus Cristo. Fique com a paz de Jesus. Esta é a minha oração. Amém.